Boa noite a todos. Estamos hoje em 16 de fevereiro de 2025, no nosso quinto estudo de Maria. Hoje vamos olhar para as dores dos aflitos, as pessoas que sofrem, as pessoas que estão em condições de em situação de dor imensa, em situação de deixar a vida, como Judas, pensar na culpa, pensar no auxílio, pensar na escuta, pensar com olhar, ouvir, ter braços para acolher e ouvidos para ouvir. Então, gratidão a todos que se encontram aqui presente, gratidão a todos que irão assistir em momento oportuno, nosso carinho e que as bênçãos de Maria estejam com a gente. Mais um estudo do NEP Alcione. Convido a todos para a nossa prece da nossa querida amiga Juliette, depois a leitura de harmonização da Grace, nossa querida Grace. Amigos queridos, vamos elevar nossos pensamentos a toda essa espiritualidade que está aqui conosco, reunida, em nome do Cristo, nosso Mestre querido, que nos ampara, nos guia, nos protege, e agradecer, dizendo a Ele, Senhor, Mestre, obrigado, divino amigo, por mais essa oportunidade de reunião, estudo, mais essa oportunidade de estarmos juntos, com os corações voltados para o teu Evangelho, para os teus ensinamentos e para tudo aquilo, Mestre, que tu deixaste para nós. Obrigada por Maria, por esse espírito de luz que nos ilumina sempre, nos inspira e nos leva a recitar poemas em seu nome. Pois nós, mulheres, temos em Maria o amparo necessário para tantas dores e para tantos momentos que fica difícil descrevê-los. Mas, Mestre, tu sabes de cada um deles. E Maria, Mãe Santíssima, que mais essa noite tenha de ti, Maria, o amparo, a luz e a proteção necessários, sempre, com nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Bom, e vamos de pequeninas superações. Preparem-se, porque a cega ousada vai ler, nas palavras da Vera, tá? Bom, vamos lá. A convivência social constitui na Terra um desafio dos mais significativos, em razão da sua complexidade. Cada criatura humana é um universo de experiências especiais em face do seu estágio evolutivo. Na família, inicia-se a aprendizagem dos relacionamentos que produzem convivência saudável, mediante o espírito de fraternidade real que deve viger entre os seus membros. O Evangelho de Jesus é o mais completo tratado para realizar a formação do caráter social do ser humano. Todo ele trabalhado no esforço individual para a iluminação interior. Proporciona-lhe os instrumentos hábeis para o crescimento intelecto-moral necessários à elevação. São preciosas as conquistas proporcionadas pela ciência e tecnologia, mas sem a vivência do amor fraterno, o vazio existencial assinala a existência e leva à solidão, à soberba de considerar-se melhor, mais astuto, quando não mais lúcido, capaz de tudo fazer e imitar. Conviver
é uma ciência e arte do comportamento que se aprende a todo momento. A convivência feliz é um alimento para a alma, que se nutre de alegria e experimenta o calor do próximo, mesmo quando em dificuldades. Essa belíssima mensagem é de autoria espiritual da Joana de Ângeles, pela psicografia do Divaldo Franco, e pode ser encontrada no capítulo 6 do livro Vida Feliz. Vidas vazias. Perdão, vidas vazias. Imagina, você já antecipou a coisa, né? Que é o nosso objetivo. Eu não estou vendo você. Estão me ouvindo bem? Vera, acho que você está com duas telas ligadas, será? E está Sim, dando sim. microfonia. Peraí, deixa eu diminuir aqui. E agora, melhorou? Continua? Tá bom. Eu acho Estão que me tá bom. ouvindo? Ah, estão me ouvindo, né? Sim. Então, gente, hoje nós vamos fazer mais um capítulo. Está falando com as meninas hoje cedo, eu acho, né? Nós estamos no penúltimo encontro. Passou tão rápido, tanta coisa, tão rápido. Muito interessante. E a gente vê que quanto mais a gente estuda, mais a gente lê, mais a gente pesquisa, mais coisa tem. Mais a gente se encanta pelo tempo, pelas possibilidades, né, de aprender um pouquinho mais. Hoje eu queria começar diferente, com uma atividade diferente. Eu vou parar aqui esse compartilhamento por um pouquinho e eu queria colocar uma outra coisa para vocês. Compartilhar aqui. E nós vamos todos fazer uma tarefa juntos. Vou deixar com vocês. Deixa eu minimizar. E estamos aqui em Porto Alegre, abaixo de um temporal, tá? Só para vocês saberem. Está chovendo. Gente, a tarefa é o seguinte. Primeiro, me digam se estão ouvindo a música. Ouvem? Ouviram? Espera que eu não estou vendo vocês. Não, Não? Vera. Não. Não. É porque está baixo também. Bom, de novo, tá? Não saiu o som. Não? Talvez na Não. hora de compartilhar, acho que tem uma janelinha dizendo com som, será? Bom, vamos fazer a tarefa sem música mesmo. Deixa eu ver vocês onde estão. A tarefa é o seguinte: vamos todos fechar os olhos. 30 segundos nós vamos abraçar a nós mesmos. Sabe abraçar a nós? Uhum, Abraçar a si. uhum. Então, 30 segundos, olhinhos fechados e se abraçando. Breve, respiração bem profunda. Nesse abraço, transmitir a essa pessoa que é você tudo aquilo que você deseja de bom,
de positivo. Mais uma respiração profunda. E vamos voltar ao nosso grupo agora. Podemos nos soltar, voltar para o grupo. E aqui no chat, vamos ver se conseguem um bom número de pessoas. No chat tem um link para vocês clicarem, é só clicar, vai fazer uma nuvem de palavras, uma palavra ou várias palavras, o que conseguir digitar, do que sentiu ao ser abraçado por você. Vamos lá. Eu não vou deixar vocês verem a nuvem agora. Vamos lá, que eu estou vendo o que vocês estão escrevendo. Pode escrever um pouquinho mais. Ah, tá, escreveram no chat. Ela no link. Mas não tem problema, deixa lá. Alguém mais ainda escrevendo? Eu? Como é que Eu não consegui entrar, Fera. não? Quer escrever ali no chat? Que aí não vem para a tela. Vamos passar para frente agora, então. Eu mudo aqui a tela. Então, eu não estou vendo ninguém, tá? Eu fico às cegas aqui com esse jeitinho de compartilhar. Qualquer coisa falem, porque eu não estou vendo, tá? Então, Bem-vinda ao vamos para time. os nossos... Oi? Bem-vinda ao time. Não está ouvindo? Não, bem-vinda ao time. Eu aprendi a fazer isso, depois eu ensino. Tá bom. Vamos ao time, então. Então, a gente estava fazendo um exercício, né? Vamos deixar esse resultado lá para o final da nossa conversa de hoje. E hoje nós vamos dar uma espiada assim um pouquinho rápido, muito bem de leve, nesse jeitinho miudinho de estudar, onde a gente busca informação em vários materiais, em várias obras, em vários pensadores, na história, na língua, né? E vamos fazendo links com
diversos pensares para que a gente possa ter uma leitura melhor, né? Hoje, então, nós vamos falar de Judas, né? E, para começar, a gente pensaria um pouquinho. A Silvia já colocou um material bem bacana lá no grupo. O que a gente está fazendo aqui é muito superficial, a gente está passando brevemente. Então, assim, há uma literatura riquíssima para nós estudarmos, para aprofundar num ponto que você chame mais atenção. Vai lá dar uma lida completa para poder também criar o seu próprio pensar, né? Então, quem era esse Judas Iscariote, né? Judá Iscariote. O nome dele, Judas, era um nome comum na época, e ele vinha de Queriote. Ele era, pelo visto, o único que não era ali da Galileia. Ele vinha da Judéia, essa cidade da Judéia, né? Vocês viram lá no material que a gente postou também. O nome dele significa abençoado ou louvado, Judas, não? E o nome dele aparece 20 vezes nos evangelhos. Então, é um número expressivo, né? Pedro, que aparece muitas vezes, e os demais um pouquinho mais, né? Ele é aquele que, por conta própria, assumiu ali a tesouraria do grupo, né? Gostava, já tinha uma inteligência, uma organização, uma logística, e assumiu a tesouraria. E também é aquele que é conhecido na história por ter entregue Jesus e depois ele tirou a própria vida através do suicídio. Judas tinha uma visão muito materialista, né? Alguns estudiosos até falam que ele é a visão, a representação materialista da sociedade. A sociedade hoje em dia não é materialista, né? Até parece. E ele representava um pouco isso. De certa forma, ele não entendeu totalmente a ideia do Cristo, né? Ele não fez a leitura correta, profunda. Ele ainda tinha essa visão bem materialista e uma certa impaciência com a demora na tal da implantação do reino. Judas, então, ele representa, assim, o pensamento materialista do ser humano. E quando ele percebeu tudo o que aconteceu, que ele foi personagem principal desse movimento em que levou Cristo à crucificação, quando ele processou hoje em dia, né, a gente diz, fez o download da ideia, não é mais caiu a ficha, isso é coisa de antigo, né? Quando ele percebeu isso, ele visualizou o que deu, né? Percebeu que ele foi usado de certa maneira, que ele foi ingênuo, tolo, né? E aí, quando ele compreendeu realmente, isso gerou um grande sofrimento, uma tristeza profunda, um sentimento de culpa que acabou levando à decisão de tirar a própria vida. Há muito que aprender com Judas, há muito que a gente possa estudar, possa aprender com ele, para entender, né, esse comportamento, a sua vida, que não foi ali, não foi em vão, mas, né, que a gente pode tirar muita coisa se a gente observar mais atentamente e refletir como é que ele chegou a esse passo,
que ele tomou através do suicídio. Bom, sabemos que ele foi visitado por Jesus, inclusive, foi acolhido por Maria, e a informação que nós temos de Humberto de Campos, que a sua última encarnação foi como Joana de Ângeles, e que, inclusive, morreu queimada nas fogueiras inquisitoriais, né? Lá no século XV. Isso está Vera, lá dá no... licença, Joana d'Arc. Joana d'Arc, eu falei Joana de Anjos. Eu estou com Joana de Anjos na cabeça, sabe, né? Obrigada. E hoje, como é que a gente pensa no Judas? Nas cidades de vocês ainda tem aquela brincadeira de malhar o Judas? A gente ainda vê isso por aí, né? O que é o malhar o Judas, né? Uma festividade, uma brincadeira tão violenta, agressiva, onde muitos extravasam um sentimento negativo, uma raiva, um rancor, alguma coisa, em cima de uma pessoa. Hoje em dia, inclusive, fazem o boneco de Judas, não como Judas Iscariote, mas como um político, como uma pessoa conhecida, e malham o Judas, punem o Judas, batem no Judas. Né? Infelizmente, a gente ainda aponta muito o dedo para erros das pessoas. Mas quem é que não erra hoje em dia? Estamos falando de Judas, uma pessoa que foi amada, é amada por Jesus. Foi acolhido por Maria. E veio fazendo as suas outras etapas, se tornando uma pessoa amada. Joana d'Arc é um personagem que foi importante na história da França e foi querida, claro, não por todos, né? Mas será que a gente ainda julga mais do que acolhe aquele que passa pela gente, que erra, ou que simplesmente tem uma postura diferente, um comportamento diferente do que eu considero, né? Muitas pessoas, quem convive, quem dialoga com pessoas em sofrimento emocional hoje em dia, que chegam a considerar o suicídio e que vão ao suicídio, que morrem por suicídio, a gente ouve muito dessas pessoas a dor de não ser acolhida no seu sofrimento, no seu pensar. Será que isso é uma coisa que a gente tem, inclusive, nos estudos de suicídio? É o preconceito, é o olhar diferenciado, a exclusão da pessoa, tanto que muitos, seja qual for o motivo que o leve a considerar o suicídio, muitos se calam, se escondem por medo da represália, por medo da crítica, por medo dos olhares maldosos que acontecem. Uma família que está vivenciando luto por alguém que morreu por vias do suicídio, essa família, muitas vezes, ela é excluída do seu meio social. É como se as pessoas olhassem para aquela família, pá, vocês erraram e erraram feio. Então, excluem essa pessoa, essa família, no momento que ela mais precisa de ser acolhida. Uma pessoa que tentou o suicídio, mas que não se efetivou por algum motivo, ela se sente extremamente culpada e ela também se sente não acolhida na sociedade. O suicídio, a gente já andou falando disso, é uma questão
de saúde de pandemia, está em larga escala, no mundo inteiro, não só num lugar ou outro. Segundo as autoridades, nós temos mais de uma pessoa a cada 40 segundos que morre por vias do suicídio, e cada um que morre, há na estatística que 20 outros tentaram e por algum motivo não morreram, né? As pessoas que estão em sofrimento emocional hoje em dia, que é uma boa percentagem, nós temos aí o burnout nas empresas, nós temos estresse de diversos meios, né? O ritmo que nossa sociedade está hoje em dia está gerando um nível de sofrimento emocional muito grande. E essa é uma tarefa bem árdua para a pessoa, para lidar com esses pensamentos intrusivos que elas chamam, esse pensamento do suicídio. Nós, espíritas, também sabemos que há uma certa interferência de irmãos que estão desencarnados e que querem ver aquela pessoa tomar essa decisão, porque ela vai se comprometer e querem que ela sofra, né? Muitas pessoas que passam por esse sofrimento emocional, elas se escondem. Parece que está tudo bem. Às vezes nós temos alguém na nossa volta, em algum grau de sofrimento emocional, e a gente às vezes não percebe. E aí nós ficamos pensando o que definitivamente leva uma pessoa, inclusive levou um apóstolo que conviveu pessoalmente com Cristo a tomar a decisão de tirar a própria vida. Aí vou fazer um parênteses aqui. Outro dia eu estava ano passado, né, no inverno, coisa que a gente não está vendo a cara dele tão cedo, está sentindo falta. No inverno, aqui nós estamos em Porto Alegre, geralmente tem um friozinho um pouquinho mais puxado das regiões, comparando com as outras regiões do Brasil, né? Eu estava numa parada esperando o ônibus e lá do outro lado da calçada eu vi um rapaz, mas assim, imundo, num frio. Ele estava descalço, ele estava sem camisa, segurando umas calças que devia ser o dobro do tamanho dele, os cabelos enormes, embolado, barba, e falando alto, falando só Deus sabe com quem. E as pessoas passando para lá e para cá não viam aquele homem. Um homem de carne e osso, que inclusive devia estar cheirando. Nem isso as pessoas percebiam. Era uma pessoa de carne e osso, vestida, não vestida, aliás, e ninguém percebia a presença dele. Ninguém via. Se não veem uma pessoa de carne e osso assim, com as suas mazelas expostas, totalmente visíveis, como é que fazem com aqueles que as mazelas estão ocultas? Que eles estão no Instagram, no Face, ou sei lá, TikTok, aonde seja, sorrindo. Bem, muitos são empresários, financeiramente bem, numa posição social bacana. E nós, sociedade, humanidade, estamos, por vezes, cegos e surdos para essas pessoas. No grupo dos apóstolos, só o Cristo percebia o caminhar de Judas, o jeito de Judas. Os demais percebiam, mas talvez criticassem um pouco. Será que hoje em dia a gente também ainda está meio cego e surdo?
sem ser a surdez da Grazi, da cegueira. Será que estamos? Então, nós vamos dar uma olhada hoje no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 5. Eu não consegui digitar aqui, depois eu vou ajustar, porque ele está fazendo uma leitura errada, para poder estar registrado ali. Mas é Mateus 11, versículo 5, que dizia, isso aqui é uma resposta que o Cristo mandou para João Batista, naquela época, quando ele estava preso, prestes a ser decapitado, né? E num momento de mais angústia, de mais questionamento, ele mandou uma pergunta para Jesus, que era seu primo, que ele conhecia muito bem, querendo saber se ele realmente era o Messias, porque alguma coisa não fechava naquele momento na cabeça de João. Se vocês tiverem oportunidade depois, assistam os estudos do miudinho lá do Aloysio Elias, o estudo 82 e 83, que é em cima desse versículo aqui. Mas, olha assim, ele fez 2 encontros, muita coisa, muita informação, e eu só quero pensar aqui os cegos e surdos. Que o Cristo respondeu, os cegos recuperam a vista, os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem. Os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Essa passagem é bem interessante, o estudo lá do Aloysio está muito legal sobre isso aqui. E aí eu pergunto para vocês, a gente fica pensando, né? Será que o Cristo veio falar que o cego físico, o cego de nascença, o cego que perdeu sua visão ao longo de uma encarnação, ou o surdo, será que ele está falando dessa sensibilidade da física, da capacidade física? Ou será que há um simbolismo aqui, e ele está falando não da cegueira física, mas aquela cegueira causada pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade, pela mágoa, pelo rancor, pela raiva, né? Essas passagens aqui faz a gente pensar. Hoje em dia, na sociedade, quantos cegos e surdos nós temos caminhando por aí, passando no dia a dia. Cegos para o que está acontecendo à sua volta, surdos a qualquer palavra de esclarecimento, de acolhimento, de esperança, fechados em si. As pessoas, voltando no caso do rapaz que estava lá caminhando, a grande maioria das pessoas que passavam por ele ou estavam no celular ou suas mentes estavam em qualquer outro universo, menos ali, na rua, no centro de Porto Alegre. Surdos totalmente. Não ouviam aquele rapaz gritar. Surdos que não conseguem sair de uma ideia fixa, de um pensamento estagnado. E aí, para a gente pensar um pouquinho na ideia fixa, nós vamos dar uma olhada no livro Evolução em Dois Mundos, capítulo 16, André Luiz, lá no capítulo que eles intitularam Mecanismo da Mente. Eles têm um item, uma partezinha do capítulo que chama Mecanismo esqueci do D, monodeísmo. O que é monodeísmo? Mono, né? Único, né? E ideísmo, ideia. Então, nesse capítulo, eles falavam justamente
da ideia fixa ou fixação mental que tanto a gente vê hoje em dia. Aqui ele explica bem breve essa condição que nós ficamos numa lembrança, numa situação. Gente, a gente tem um problema no trabalho, na rua, andando na rua, no ônibus, alguém que te atrapalha, e você fica com aquilo na mente, eu devia ter respondido, eu devia ter feito tal coisa, e tu vai para casa. Quando você vê, já está quase perdendo a sua parada do ônibus, porque estava ali com a ideia fixa naquilo ali. Isso, um exemplo bem por baixo. Parem para pensar na semana, se a gente, em algum momento da semana, não ficou com essa ideia fixa, preso numa ideia fixa. Judas estava numa ideia, a implantação do reino de Deus, mas do jeito que ele organizou, que ele imaginava que deveria ser. Cego e surdo às orientações do Cristo, ele não conseguiu entender a fundo do que o Cristo estava falando. É aquele momento que a gente fica entalado. Eu brinquei com um colega do trabalho, uma ideia, uma pessoa no ônibus, mas existem ideias de rancores muito mais profundas. Desencarna, continua com aquela ideia. O próprio suicida, nós temos lá registrado na obra Memórias de um Suicida, aquele momento em que ele tira a própria vida é um momento psicológico tão intenso, tão forte, que ele passa muito tempo repetindo aquilo, repetindo, só naquilo. A mente dele não sai daquele momento. Isso é o caso de um suicida. Mas quantas vezes no nosso dia a dia nós não fazemos algo igual? Ficamos zangados com alguém e passamos o dia inteiro maquinando uma maneira de devolver para ele, de se vingar, de ajustar, de responder de alguma maneira. Aquilo não sai da nossa cabeça. Será que nós não estamos também cegos e surdos às vezes? Nos preocupando com alguma situação que nos tira do sério? Muita coisa a gente precisa, sim, trabalhar em cima daquilo ali. Mas quantas vezes nós prejudicamos, abandonamos todo o resto em função, por consequência de não sair daquela ideia? Não enxergamos o mundo à nossa volta, não enxergamos a vida à nossa volta, não cuidamos nem sequer do nosso corpo, muito menos do outro. Não percebemos um companheiro em sofrimento no nosso convívio. Não estou falando só lá fora, não é história de filme, é dentro de casa, é no ambiente de trabalho, é no grupo espírita, é no grupo de amigos. Será que a gente às vezes não está fechado demais? Não percebe o que se passa à nossa volta? Será que nós não estamos tão cegos e surdos quanto Judas estava, enquanto tantos outros estavam? Se nós formos procurar lá no NapSearch, que eu adoro olhar aquilo ali, uns detalhes, né? O cego, eu não vou acertar a ler essas palavras no original, né? Egeiro, cego, despertar, fazer levantar, despertar do sono, acordar, despertar do sono da morte, chamar de volta. Está lá nos Strong, né? Fazer levantar de um assento ou cama, levantar, produzir, fazer aparecer.
E o surdo, cófos, duro, pesado, duro de língua, mudo, moco, duro de ouvir, surdo. Será que se a gente não passa por isso? Olha a diferença, né? Surdo, duro, quando a gente está fechado, né? Por vezes acontece coisas na nossa vida que é difícil lidar, muito difícil. Gente, tem situações por aí que são dolorosas, mas a gente nunca sabe a nossa reação, porque a gente pode julgar o outro, né? Como é que o outro está sofrendo demais com aquilo ali, mas é só um gato que morreu, mas a dor é dele. Ninguém tem condições de medir a dor de uma pessoa. Tem dores atrozes, sofrimentos, e ninguém se conhece o suficiente, por isso que a doutrina vem falando do autoconhecimento, nós não sabemos como é que nós vamos lidar numa determinada situação. Judas passou por uma situação, fez o download dele, né? Era um homem que convivia com Cristo, que caminhava, que ouvia, que estudava ali, e tomou uma decisão de tirar a própria vida. Olhando a história, nós temos outro personagem, Paulo de Tarso, que também fez o download, caiu do cavalo e fez o download, mas tomou outra decisão. Paulo de Tarso também, digamos assim, errou bastante. E quando ele reconheceu tudo que aconteceu, que tinha à frente dele, a verdade, o quanto ele estava iludido, ele tomou outra decisão. Por que cada ser toma um caminho? Está errado? Um é melhor que o outro? Ou cada um está num patamar? Nós temos direito de julgar Judas ou quem quer que seja? Nós temos direito a apontar o dedo? A gente pode fazer essa comparação aqui, né? Talvez um esteja preparado de um jeito, outro de outro. Como é que nós, no nosso dia a dia, será que nós vamos enfrentar uma situação qualquer? Vocês vejam que Paulo de Tarso, inclusive, ficou cego e depois as escamas caíram, né? Quando ele fez o download da realidade. E ele tomou uma decisão diferente. Mas e nós? Como é que nós estamos reagindo no nosso dia a dia? Aí eu vou recorrer de novo a André Luiz, que tem um capítulo no Mundo Maior, que é fantástico. Capítulo 4, no Mundo Maior. É uma história... André Luiz estava com Calderaro, né? André Luiz, aquele aprendizado dele, Calderaro orientando, e foram visitar dois espíritos. Um encarnado, mas totalmente arruinado, com seu físico arruinado, e um desencarnado que o obsediava com toda a força que podia. O encarnado havia matado esse que está hoje desencarnado, e ele, desencarnado, não perdoava. Então, criou ali uma simbiose, e um sofrendo com a culpa, sofrendo com a dor do remorso, e o outro sofrendo com a amargura, com o rancor, com a raiva em cima dele. E aí, no
André Luiz sabe como é que ele era assim, né, mais ansioso, né? E ele queria que vamos fazer alguma coisa, né? Dialogar com esses dois para parar, porque vai levar o outro à morte também. E aí Calderaro respondeu: temos aqui dois amigos de mente fixada na região dos instintos primários. O encarnado, depois de reiteradas vibrações no campo do pensamento, em fuga da recordação e do remorso, arruinou os centros motores, desorganizando também o sistema endócrino, perturbando os órgãos vitais. O desencarnado converteu todas as energias em alimentar da ideia de vingança, acolhendo-se ao ódio em que se mantém foragido da razão e do altruísmo. Nessa situação aqui, né, André Luiz queria que fizesse alguma coisa, Calderaro explicou que, segundo verificamos, Jesus Cristo tinha sobradas razões recomendando-nos o amor aos inimigos e a oração pelos que nos perseguem e caluniam. Não é isso mera virtude, senão princípio científico de libertação do ser, de progresso da alma, de amplitude espiritual. No pensamento residem as causas. Época virá em que o amor, a fraternidade e a compreensão, definindo estados do espírito, serão tão importantes para a mente encarnada quanto o pão, a água, o remédio. É questão de tempo. Ele, então, ele se concentrou numa prece, né, buscando ajuda, e convidou uma irmã. E explicou a André Luiz que ele e André Luiz, Calderaro e André Luiz, falaríamos em vão, André, porque ainda não sabemos amá-los como se fossem nossos irmãos ou nossos filhos. Então, nesse momento, ele chama a irmã Cipriana, que veio em socorro, um espírito elevado, mas que ainda tem ciência de não ser ainda tão amorosa. Mas o amor dela, na atenção para esses dois, foi extremamente importante. Olhem o que Calderaro falou. Não sabemos amá-los como se fossem nossos irmãos ou nossos filhos. A Cipriana veio mostrar esse amor maternal, trazer esse amor verdadeiro que o Cristo nos ensinou. Eu não estou falando aqui de amor de pai e mãe, que mesmo aqui muitos, né, fazemos tudo pelos nossos filhos, mas ainda assim é um amor ainda, não esse amor materno que o Cristo vem ensinar. E quem é que dá o exemplo? Né? Quem é que realmente amou a todos nós? Porque se o conhecimento auxilia por fora, só o amor socorre por dentro. Esses nossos irmãos em sofrimento, em angústia, que vão ao suicídio, muitas vezes são empurrados, precipitados. Claro que tem toda uma bagagem. Uma pessoa não vai ao suicídio por uma única razão. Tem uma gama de questões que precipitam, que provocam, que acaba levando à conclusão do suicídio. E uma delas, a grande fator, é a falta do amor. E
Por isso que Maria cuida hoje dos suicidas. Há uma equipe enorme amparando esses irmãos de sofrimento extremo, que virão, reencarnarão, seguirão o caminho, seguirão suas vidas, mas que precisam de muito acolhimento. E nós, como pais, mães, amigos, trabalhadores do movimento espírita, temos a tarefa de fazer crescer o máximo que pode em nós o amor, estudar, buscar. Ainda não vai ser agora que a gente vai chegar nem na Cipriana, quanto mais na Maria, né? Mas esse é o nosso caminho. Nós vamos chegar lá em algum tempo, em algum momento. Mas é um árduo caminho. E os nossos irmãos sofredores necessitam extremamente desse amor materno, desse socorro, desse amparo. E nós também. Quem de nós, às vezes, não tem um momento de sofrimento, uma tristeza? Eu não sei o dia de amanhã. Alguém sabe? Ninguém sabe. Nosso dia de amanhã pode nos trazer desafios bem desafiadores. E como é que nós estamos preparados para isso? Será? Como é que nós vamos enfrentar, lidar com essa dor? Então, eu acho que agora eu queria dar uma corrida para a gente poder trocar um pouquinho de informação, né? Trocar pensamentos, ver como é que fica. Tem um tempinho bom, meia hora, dá para todo mundo dar seu pitaco, para a gente poder refletir um pouquinho mais, levar isso para casa. Gente, o número de sofrimento emocional, ansiedade, depressão e outros transtornos e suicídio é muito grande na nossa sociedade. Muito. Nós precisamos tomar conhecimento disso. Não para alarmar, não para desesperar, não para criar neurose, mas para entender o momento em que a nossa sociedade está passando, a falta do amor materno, o quanto Maria está fazendo falta no nosso meio. Joana nos ajuda muito a entender esse processo de desenvolvimento psicológico, dos transtornos, das neuras, de tudo. Nós precisamos estudar e refletir em cima disso. Então, enquanto vocês colocam alguma coisinha, a Grazi, eu acho que tinha dito que ia falar alguma coisa também, eu vou lá pegar a nossa nuvem para ver como é importante para cada ser humano ser abraçado. Quem gostaria de falar? O microfone de vocês, que eu esqueci a minha água e estou com sede. Peraí, deixa eu trocar aqui. Vera, eu gostaria de Direto, falar um pouquinho. Olá, boa noite. fala. O que a gente tem observado nos trabalhos mediúnicos, sabe, é que o que aumentou muito, né, foi essa questão de suicídios e tentativas de suicídios nos jovens. A gente observou muito mesmo, como se esses jovens, eles perdessem uma conexão com Deus, uma conexão com a espiritualidade, porque cada um de nós, a gente vem até a Terra com um propósito. Nós determinamos os nossos propósitos de vida antes de descer. Eu vim para trabalhar, eu vim para me casar, eu vim para ter filho, eu vim para ser tal profissão. A gente tem os nossos propósitos é, pré-estabelecidos. É como se eles
perdessem, ou realmente perdesse essa conexão com o divino interno, com a espiritualidade. E, na verdade, o que vai acontecer? A partir desse momento em que eles abaixam esses padrões vibratórios, eles são assediados pelos obsessores. Então, existem esses obsessores. E muitas vezes, são esses obsessores que vão fazer essa ideação, essa fixação de ideia, que o induz da seguinte forma: você não presta para nada, você não vale nada, você não é ninguém, você não é amado, ninguém te ama, ninguém gosta de você. E esse processo o induz às tentativas de suicídio, sabe? E mais do que isso, a gente observa nos grupos mediúnicos que essas falanges de obsessores, elas estão atuando não em um, nem em 10, eles atuam em grupos de jovens encarnados. Então, a gente tem visto muito isso. E os trabalhos têm dado resultado, sabe? Mas, assim, são trabalhos de desobsessão. E, por outro lado, orientando a família da importância da espiritualidade, da conexão com o alto, da fé, da crença, da melhora da autoestima, do auto-perdão, que tudo precisa ser trabalhado na família, sabe? Isso a gente tem visto muito. Não Inclusive, só nos adultos, mas aumentou muito. E aí esses jovens, né, vão se ligar às drogas, porque recebendo uma falsa sensação de prazer e de felicidade, o que faz com que eles aproximem ainda mais de outros obsessores ligados às drogas, ao álcool, ao cigarro, sabe? Então, é um processo bastante complexo e a gente tem trabalhado muito com esses grupos, né, inclusive já temos registro de crianças, assim, qualquer idade. Sim, crianças, 10, 12 idosos, anos. crianças. Uhum, Há uma pandemia uhum, generalizada uhum, que é também resultado de encarnações passadas, uhum, né? Traz atrelado a si lembranças de culpa, que lhe despertam a culpa, que não sabe de onde saiu, traz transtornos, uhum. que lhe também interferem, traz um meio, né, onde ele é mais desafiado, e os obsessores. É um Uhum, conjunto de coisas uhum. tentando levar um a um a sociedade como um todo à Aí, falência. aí eu me perguntava assim, por que que tem tanto obsessor, né, ligado a uns que estão ali buzinando, você não presta, você não vale nada, entendeu? Se mata que é melhor. E outros não. É a vibração. É o padrão vibratório que você encontra. Se você tiver num padrão vibratório melhor, com uma boa espiritualidade, com apoio em casa, esses espíritos obsessores, eles têm dificuldade de chegar até você. Porque o outro é mais fácil de você manipular e mudar as ideias. Aí vem os filmes, né? Vem toda a convivência, vem tudo. Inclusive, tem obsessor encarnado, Sim, também né? tem. Tem Sim. muito obsessor encarnado que tem exatamente esta fala. Tu Uhum, não presta para nada, não sei para uhum, que tu nasceu, uhum. né? Isso. E isso vai ampliando aquilo que a pessoa já tem dentro dela. Por É. isso o amor de Maria faz falta, Aí o você acolhimento. vai ver a diferença, né? O Paulo tinha uma vibração espiritual muito diferenciada, não é? O Judas não conseguiu, sucumbiu, não é mesmo? Tá? Por isso que alguns completam, outros a gente consegue recuperar. Um conjunto de coisas. Quem mais gostaria de colocar alguma coisa? Eu gostaria, Verinha. Diga, Jô. Eu
Você, Silvinha, alguns aqui me conhecem, sabem que eu venho de um lar batista, né? Eu sou filho de pastor, fui criado na Igreja Batista. E eu, esses dias, no final do ano passado, eu fui no batizado de um sobrinho, já adulto, casado, enfim. E eu vi vários jovens se batizando lá, da maneira evangélica de ser, a pia batismal, como eu fui batizado. E aí eu fiquei refletindo, já com essa informação toda, porque essa coisa do suicídio de jovens e crianças de 7, 6 anos suicidando, gente, isso é algo, né? Enfim, que realmente, concordo com a Vera, não pode ser ignorado, principalmente pela doutrina espírita, né? E aí eu fiquei observando e refletindo o seguinte: aquele jovem que está ali e tomou aquela decisão, a chance daquele jovem, no momento da dor, buscar o suicídio é quase nenhuma. Existe, óbvio que existe, sabemos que existe, porque somos herdeiros de nós mesmos, né? Então temos toda uma herança a passar. Mas ele está ali por vontade própria, com 12, o mais novo ali tinha 10 anos. Tinha tomado a decisão de aceitar Jesus, né? É aquilo que significa para eles ali o batismo. Ele encontrou ali um refúgio. Muitos ali não têm uma história familiar, onde a família está ali na igreja, onde a família está ali. Não, nem todos têm ali uma história familiar boa. Muitos foram levados ali por um vizinho, por um amigo, porque até por uma questão de resgate mesmo, porque observaram e viram alguma situação. Mas, enfim, a chance daquele jovem que está ali atentar contra a própria vida é muito menor. Mesmo que ele tenha um histórico familiar difícil. Por quê? Porque ele encontrou refúgio na fé dele. Hoje nós vemos uma sociedade onde as crianças são criadas, você vê crianças mini-anãs, são crianças se vestindo como adultos, se comportando como adultos, tendo acesso a celulares e a coisas que eu às vezes olho e fico assim, meu Deus, não é possível que seja possível um pai ou uma mãe olhar o que essa criança está falando e achar que isso é normal. Mas é uma sociedade que está criando filhos para a matéria, filhos para serem bonitos, vencedores. E isso, gente, para uma criança, quando ela chega aos 13 anos, 14, 20, ela se frustra, porque ela não conseguiu atender a todas aquelas maravilhas que a sociedade impôs a ela. Ela tem que ser muito inteligente, muito bonita, muito esperta, muito mexer muito bem em todos os aparelhos, as IAs e não sei o quê. Enfim, ela é cobrada diariamente por uma sociedade que espera dela o melhor. Ela não é amparada, ela não é acolhida, ninguém pergunta para essa criança o que você está sentindo. Você quer ser isso aí? É isso aí que você quer? Você é feliz desse jeito? Não, a palavra felicidade hoje em dia está atrelada a roupa bonita, carro bom, progresso, dinheiro, matéria. E nós estamos assistindo a isso não há 2, 3 anos, não, gente. A gente está assistindo a isso até no século passado. Se você pensar, parar para raciocinar, a minha geração já fazia isso. A geração das minhas filhas já cria os filhos de forma diferente, já com não, peraí, tem que ter mêsversário num mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Nossa Senhora, gente! Que isso? Quanta comemoração para que isso tudo? Sabe? Eu acho que é um exagero de beleza e amostragem que você não precisa disso para viver.
Você não precisa. E as famílias estão se esquecendo de ensinar as crianças que, para ser feliz, você só precisa de família, de simplicidade, de ter uma mesa boa, farta, de ter uma família acolhedora, de ter um irmão, viver bem com menos. Mas não. E aí frustra-se o pai, frustra-se a mãe, frustra-se a criança, os avós, enfim. Né? Então, é um dos pontos, eu acho que tem muitos pontos. E aí, entrando no que a Denise falou, as vibrações dessa família estão sempre ligadas, porque no final do dia, quais foram as metas que não foram atingidas? O que aconteceu na sua escola? Ah, você não acertou 300 questões? Pronto, frustração. Baixou a vibração. Não é assim? E todos os problemas que o mundo oferece, né? Enfim, junta-se nessa família, tem como vibrar bem. Se você não tem a fé, se você não crê que tudo aquilo que você está passando é porque existe um motivo, se você não tem o refúgio de um templo, ou não de um templo, mas de uma fé religiosa que te traga conforto interno, a conexão divina para te dizer: meu filho, eu estou aqui, pai, me ajuda, socorre-me, pai. Que é o ser humano que não possui isso, ele tem opção, ele consegue caminhar no mundo que temos hoje. Sabemos, todos nós sabemos todos os motivos do mundo estar em ebulição, e está só começando, né? É só a gente ligar a televisão. Eu nem ligo mais, porque estou evitando, já tem um tempo. Falei demais, né? Estou igual a Grazi, vou ser Não, bloqueada. não, a Grazi não está de castigo, não. Ela pode tirar o cavalinho dela da chuva. Há uma gama enorme que levam a cada um no sofrimento emocional. E os outros, né? Não estou me isentando, nós não podemos nos isentar. Estamos todos aqui mergulhados num aquário dentro da mesma situação. Só que está faltando essa conexão do humano. Está faltando amor. O que leiam o tal do capítulo lá do livro do André Luiz. Gente, aquela Cipriana foi lá, ela não disse uma palavra que seja assim, uma palavra mágica, mas o que ela transpira na fala dela é amor. E é isso que a gente não está vendo hoje em dia na sociedade. As pessoas ou estão na defensiva ou estão na agressão. Há uma falta de sensibilidade. Eu não quero saber. Eu vi. Um dia eu vou apanhar num ônibus, né? Já dizia isso há muito tempo. A mulher estava com uma criança, não devia ter 2 anos, e uma discussão entre ela e a criança, e ela, uma mão com a criança e a outra no celular. Ela não largou, em momento algum, o celular dela. E como é que ela acalmou essa criança e resolveu a situação? Ela deu um outro celular para a criança. Não tinha 2 anos aquela criança, gente. Eu não quero essa responsabilidade. O ser humano se isolou de uma maneira. Eu não quero ouvir história triste. Essas pessoas que passam por sofrimento emocional, algum transtorno, um pensamento intrusivo, um medo de uma fobia social, são N razões. O outro não acolhe, não tem paciência
Não quero ouvir a tua história triste. A história é tua, se vira você. E aí, cada vez mais, as pessoas vão se fechando, se isolando, né? Vão se sentindo mais desconectadas ainda. E aí começa. É um redemoinho gigante. E tem muito espírito reencarnando, que já foi ao suicídio em outras encarnações, e que aquilo ainda vibra muito nele. Então, nós precisamos, primeiro, desenvolver o amor em nós. Porque quando nós amamos verdadeiramente, nos acolhemos, nós conseguimos acolher melhor o outro. Eu não estou conseguindo aqui compartilhar o que ficou, mas eu vou colocar as outras Vera, palavras que... tem um Diga. comentário aqui. Ah, tá. Espera aí, deixa só... depois eu vou colocar a nuvem que ficou. Como é que a gente se sente quando é acolhido? Tá? Diga, consegue ler, Silvia, por gente? Consigo, Ou que a eu acho que é pessoa? bem interessante e vale a gente. Acredito que precisamos ter cuidado ao relacionarmos de forma direta as questões de saúde mental com as religiões, com a participação ou não em atividades religiosas, presença ou ausência de fé. Precisamos lembrar que a prova disso é que religiosos ativos em sua fé também sofrem de depressão, ansiedade e chegam muitas vezes ao suicídio. Este é um assunto muito complexo das questões do espírito, que ainda estamos longe. Meu gato entrou na frente. Que ainda estamos longe de termos total conhecimento. Acredito que a grande mensagem que Maria nos traz no estudo de hoje, que Jesus nos lembra ao acolher Judas, é o de não julgarmos e acolhermos sempre os nossos irmãos que passam por dores profundas. Quem deixou essa contribuição foi Oliviane. Ainda tem mais um mais. trechinho. Tem mais? Tem. Tem. Conseguiu Mesmo pegar aí? desconhecendo a plenitude do que é o amor do Sim. Pai, por nós podemos oferecer, a exemplo de Maria e Jesus, o que já desenvolvemos: empatia, compaixão, prece sincera. Exatamente Excelente. isso. É o resumo do que a gente estava falando. É Perfeito. tentar amar, desenvolver o amor na gente, né? Quando a gente se ama, se perdoa, se compreende, a gente vai ter mais facilidade de compreender o outro, seja a situação que for. Eu não tenho direito de julgar ninguém. Eu preciso respeitar. É uma maneira de amar. Eu preciso ter empatia. É amar. A gente precisa de Maria no nosso dia a dia. Precisamos buscar aprender esse amor, né? Só o amor vai solucionar, curar a nossa sociedade. Quem mais gostaria? Tem tempo? Cadê o relógio? Ainda dá um pouquinho, né, Silvia? Dá. Quem mais gostaria de colocar alguma coisa? Temos 14 minutos. Tá, então vamos lá. Silvia não vai colocar também? Quem mais? Cadê a Grazi? O que falta, principalmente nas relações hoje, é conversa. É a conversa. Você ouvir o seu filho, você ouvir seu marido, a sua esposa, você ouvir a sua mãe, o seu pai, a sua avó, o seu avô, o seu vizinho, seu irmão, seu primo, seus amigos, seus familiares, aquela pessoa da rua que a gente não vê,
Então, é ouvir, é escutativa, não é ouvir e sair pelo outro ouvido, é olhar no olho, enxergar o outro, que o outro é seu irmão, que você pode estar naquela situação, ou você já pode ter vivido aquilo. Então, falta essa escutativa, falta esse olhar. E, principalmente, é compreender que todos nós somos irmãos, todos nós somos iguais, nós somos filhos do mesmo Pai, independente da posição hoje que cada um está. Se é na posição de acolher ou de ser acolhido, de ouvir ou de ser ouvido. A gente tem que ter esses braços de acolher, esses ouvidos de ouvir. Ou quando for a nossa vez, a gente tem que estar em condições de receber também um abraço, esse braço estendido. Acho que é isso. E Maria, que falar, né? A gente está começando a olhar para Maria agora. E Maria é auxílio. Maria é mãe que ama, é mãe que está junto, é mãe que quer ver o filho bem. Porque mãe não é somente a que gera, mãe é quem cuida, é quem tá, pode ser uma mãe tia, uma mãe vó, pode ser uma mãe pai, uma mãe de qualquer jeito. E é essa Maria que a gente tem como que ter modelo de mãe que acolhe, que a mãe que intercede por nós quando a gente precisa. Quando a gente precisa é a ela que a gente vai recorrer. Então, acho que é isso. Câmbio. Vera, O que mais que a gente quer câmbio. quando a gente é criança e que a gente leva um tombo? Para onde a gente corre? Para a mãe. Geralmente é a mãe, ou a pessoa que faz o papel de mãe, né? Mas quando a gente sente uma dor, quando a gente se machuca, a gente sabe aonde buscar. A gente precisa ser acolhido, precisa desse abraço, desse ouvir, desse compartilhar, diálogo. A gente precisa de muito diálogo. E raciocinar, né? Às vezes a gente é ensinado, como a Julieta estava falando, tudo é sim. O sim, hoje em dia, está para, tipo, me livrar do problema. Dizer não, principalmente para uma criança, é muito trabalhoso, gente. É muito trabalhoso, porque ela vai insistir, vai insistir. Mas, Vera, não é só dizer não para uma criança, é difícil dizer o não para em qualquer Para situação. qualquer... É mais fácil Exatamente. dizer o sim, como é difícil dizer o não. E Deus, dizer o às vezes, não não. educa. E o que Sim. falta hoje é educar. Limites. É É limite, mostrar aos seus é filhos, ou ao seu marido, ou à sua esposa, ou que à sua mãe, que tem você não regras, quer. tem regras que a gente negocia, tem regras que a gente Isso. não consegue Consegue negociar. negociar. E você precisa dizer não. É chegar para o seu filho, para os seus filhos. Não, eu não quero, eu Isso não é vou. amor, Isso é amor. isso é amor. E Principalmente começa por si desde próprio. pequenininho. A gente Mas precisa... as gerações estão sendo criadas para serem perfeitas,
para serem muito inteligentes, para serem lindas. Você entra nas redes sociais e você só vê gente rindo, gente feliz, gente bem vestida. Gente, aí a pessoa que não está bem, quando olha aquilo, se frustra, porque diz assim, meu Deus, eu não sou assim. Eu não sou assim. Eu tenho questões, eu tenho anseios. Essas pessoas aqui não têm, não é? E aí você se frustra. E estamos vivendo gerações de jovens frustrados. Aí, quando ele recebe um não, ele se... a namorada briga com ele se mata. O pai não dá o carro que ele quer, ele se... porque ele não sabe lidar com não. Ele não sabe lidar com a frustração. Onde já se viu uma criança que, não, ela vai subir? Eu já assisti isso, gente. Assim como você viu no ônibus, eu vi uma criança no supermercado que ela derrubava as coisas e a mãe catava. E ainda fazia o irmão mais velho fazer a mesma coisa, pegar as coisas e botar no lugar. Ela está criando dois seres infelizes, frustrados. Um, porque não pode dizer não para ele que ele não pode fazer aquilo, e o outro porque é obrigado ainda a resolver o problema do irmão. A ser, né, ali, como é que se diz? Resolver, catar as coisas com o irmão. Enfim, é essa sociedade que você está vendo crescer. Aí a gente pergunta o seguinte: essa sociedade, a gente fala muito das crianças, do jovem, do adolescente, do jovem. Mas quem é que cuida da criança e do adolescente? São os adultos. Somos todos resultados de encarnações passadas. Como é que a gente está lidando com isso? E a nossa autoeducação? E o nosso autoconhecimento? Eu preciso me educar. Eu preciso parar. Por que aquilo me incomodou? Por que eu tomei essa decisão? Eu preciso refletir em mim também. Me conhecer, buscar melhorar o que eu identifico, né? Porque, assim, errar é uma coisa. Nós vimos aí Judas e Paulo. O que eu faço com isso é outra história. Culpa, remorso é destruidor. Arrependimento e ação de correção é outra. Então, há todo um movimento. Por mais que nós sejamos indivíduos, com a nossa história individual, com a nossa responsabilidade, com aquilo que a gente escolheu assumir, Deus nos diz não de vez em quando, nos diz para o nosso bem, mas é coletivo a coisa. Eu não estou aqui sozinha, não caí aqui de paraquedas por engano. Não caí nesse planeta por engano. Tem pessoas que, infelizmente, acham que o mundo está errado, mas ela está certa. Cegos e surdos. Quantos são cegos e surdos? Quantas vezes nós estamos cegos? E frente à nossa própria postura, que carrega um monte. Porque ninguém faz nada sem interferir na vida do outro. Ninguém está imune a sofrer interferência do outro. Então, a gente está num momento que a ciência nos proporciona, a espiritualidade deixa no planeta um vasto material para a gente observar, estudar, buscar entender, tentar entender a coisa para melhorar. É trabalho individual e coletivo. Individual e coletivo. Mas nós vamos chegar lá, porque tem uma galera do nível de uma Cipriana, de um Bezerra, de um Chico, de uma Maria, de um Cristo,
cuidando do nosso caminho, para que a gente siga a trilha correta. Um dia a gente chega lá. Alguém abriu o microfone, queria falar? É isso? Eu gostaria de falar. Oi, Olha, diga, Beth. é isso, eu ainda não sei ainda, como eu estou sempre no celular, não sei ainda como levantar a mãozinha, eu não encontro onde levantar a mãozinha, Não queria tem que depois problema. alguém me ensinasse. Sabe, e aí não consigo, né, pôr a mãozinha para falar. Esse assunto que vocês tocaram é um assunto que me toca muito, profundamente, e além de tudo que vocês falaram que é preciso fazer, né, que recomendam, precisamos fazer muita oração. Eu, ao meu redor, muito próximo, tem casos assim de 7 pessoas, inclusive um primo, e outros colegas de trabalho, e vários trabalhos diferentes na minha vida. Pessoas muito próximas que partiram dessa forma. E até no momento, no dia do enterro da minha mãezinha, tinha uma mãe ao lado chorando muito a morte de um filho que tinha partido dessa forma. Então, até nesse momento, se aproxima de mim esse tipo de desencarne. Isso, para mim, é muito, muito, muito doloroso. E eu agora eu faço parte de um grupo de terapia, chama-se terapia comunitária, e que vão as pessoas que procuram os psicólogos, os psiquiatras lá na UBS, e eles encaminham para essa terapia comunitária. Então, lá há muitos casos de tentativa. Eu tenho assim amigas que ligam o tempo todo chorando. Estou mal, Beth, estou muito mal, estou muito mal. Eu fico a conversar, vamos nos encontrar, já até vamos nos encontrar, vamos conversar, vamos conversar. É muito angustiante, sabe? Então, eu tenho passado por esse sufoco durante muitos anos, né? E isso me angustia muito, mas eu aprendi o seguinte, e quero também pedir a vocês também que façam isso. Desde que começaram esses momentos, eu passei a orar por esses irmãos, já que eu não posso fazer muito, né? Passei a orar, né? Nas minhas orações diárias por esses irmãos, pedindo força, fortalecimento deles para que eles procurem ajuda antes de cometerem atos tão desatinados, porque nós sabemos que são irmãos desesperados, irmãos desesperançados, desorientados, de todas as formas, né? Desiludidos. Há casos de pessoas que se suicidaram por causa de companheiros, é o caso do meu primo, é o caso de um namorado de uma amiga, porque ela deixou ele. Você entendeu? Vocês entenderam? Então, precisamos orar muito por esses irmãos. Muito, muito, muito. Sempre, todo dia, sem esquecer um dia, entendeu? Porque são muitos casos, muitos casos. E além desses, eu sei de muitos outros, porque onde eu trabalhei, a gente ficava sabendo dos casos que vinham de desconhecidos, né? Que não são divulgados na mídia. Então, é doloroso demais, vocês não imaginam, porque é como se eu me sinto impotente, completamente impotente, principalmente quando são amigos, pessoas conhecidas, muito próximas, né? Mas eu peço a Deus sempre fortalecimento para esses irmãos, aqueles que ainda estão encarnados, que procurem ajuda tanto aqui no plano material, e com pessoas que possam ajudá-los, e também que procurem ajuda no plano espiritual, como vocês falaram. Estão todos distanciados do plano espiritual, muitos estão distanciados, né? Ou talvez não tenham nem chegado a cogitar, né, de procurar ajuda no alto, né? Então, é isso. Me desculpem, tá? Imagino. Existe toda uma rede que acolhe as pessoas em sofrimento emocional. Tudo é importante. A família é importante, os amigos, colegas de trabalho, ajuda profissional. Nós temos os postos de saúde que encaminham, nós temos os CAPs, que é Centro de
assistência psicossocial, não me lembro agora certo. Nós temos ONGs que trabalham com isso, no caso tem o CVV, que é o número 188, que é 24 horas, tem muita coisa que a gente pode, pelo menos, divulgar. Acessem as redes sociais, vamos usar a ferramenta. Divulga uma prece, divulga uma fala bacana, positiva, de acolhimento. Ouçam, respondam. Quando eu tinha um grupo de jovens que tinha um menino que era um pouquinho mais complicado e tinha sempre um outro jovem que, assim, eles são rápidos na rede social, né? Eu fico patinando. E, às vezes, eles me chamavam no WhatsApp, Vera, vai lá olhar o Instagram, o Face do fulaninho, que ele está falando uns troços meio estranhos. E aí eu ia por fora. A gente precisa divulgar, usar essas ferramentas. Divulguem, se ofereçam, ouçam com ouvidos de ouvir. Se a gente abrir o nosso coração, não ficar tão na ideia fixa ali de um problema, de uma situação, a gente consegue perceber melhor o que há à nossa volta. Vamos auxiliar, nos auxiliando, nos amando, nos perdoando, nos compreendendo, nós vamos conseguir abraçar muito mais aquele que passa por nós numa situação de muito mais sofrimento do que nós naquele momento. Eu acho que era isso por hoje, que agora a gente já estourou o horário. Temos né? atendimentos fraternos também, Vera, as casas Temos espíritas. E a toda Winnie lembrou religião. do SOS Press, que é muito bom. Toda religião, qualquer religião. Toda religião. Se toda. sente bem ali. Isso, na qualquer Batista. coisa. Às vezes você passou pela porta de uma igreja católica, o padre está parado lá na porta e é aquele momento, é aquele anjo ali que Deus colocou para você, que vai mudar a sua ideação. Gente, Exatamente. pode ser qualquer um, A né? gente Mas é um precisa refúgio, porque os anjos estão presentes. Ele nos envia os anjos, nós precisamos vê-los. Exatamente. Lembrando que Deus socorre o homem pelo homem. E Maria está com todos nós, né? Acolhendo a cada um de nós, se Deus quiser. Quem é que ia fazer a nossa prece de encerramento? Eu não me lembro mais. Sou eu, Vera. Tu! E eu gostaria de falar também, às vezes tem alguém assim no grupo, né, que às vezes também tem algum problema, que queira falar com a gente. Procura a Vera, procura a mim, procura a Grace. Então, pode conversar com a gente também, né? Que a gente auxilia, a gente às vezes vê alguns lugares CVV, ou faz uma prece junto, conversa, ouve. Então, nós estamos aqui também. A gente é uma rede de apoio também. Então, que a gente pensa que está distante, mas às vezes está pertinho, né? Então, a todos que precisarem também, a gente deixa o nosso carinho aqui. Então, eu convido a todos para. Acho que tem só um comentário aqui, antes de eu encerrar, fazer a prece. As relações humanas e o respeito da Ana Anilce. As relações humanas e o respeito ao outro é parte do que o Mestre Jesus e Maria Santíssima nos passam. Então, nesse sentimento de amor, de compaixão, vamos sentindo Maria, vamos sentindo Jesus,
sentindo o nosso Pai nos abraçar, nos acalentar. E nesse fim de estudo, de encerramento de estudo, agradecemos pela luz do entendimento que nos foi concedida, onde a gente pôde refletir sobre Maria, em sua condição de mãe amorosa, em seu coração que acolhe, que acalma, que compreende as dores de todos os seus filhos aflitos, que possamos seguir seu exemplo de ternura, resignação, aprender a confiar em sua infinita bondade, na sua vontade, mesmo diante das provações, que as lágrimas que vertemos na caminhada e que vemos os nossos irmãos verter, que elas possam ser transformadas em amor, em fé, em sementes de renovação, e que nas dores que nos visitam e que visitam os nossos irmãos, que a gente possa encontrar o aprendizado necessário para o nosso crescimento. Maria, Mãe, consola os que sofrem, consola os que choram, ampara os que sofrem, fortalece os que fraquejam, nos inspira a ser seus instrumentos do bem, da caridade e da sua paz. Que a gente possa levar sempre o alívio aos corações que sofrem, aos corações mais necessitados. Que a gente possa sair desse estudo mais preparados para compreender, para olhar, para ouvir e enxergar as dores alheias, as dores dos nossos irmãos e servir com mais amor. Permaneça conosco, hoje e sempre, que possamos nos encontrar no próximo domingo, em saúde, alegria, paz e boa disposição para continuar o trabalho em Maria. Que assim seja, graças a Deus. Meus queridos, Boa noite a todos. uma Beijos. ótima noite.